Olá a todos e sejam bem-vindos de volta! Depois do remake vem a sua sequência de naipe igual e mais porradaria. Está no ar mais um episódio de História Resumida. Super Game Power 33, dezembro de 1996. Mais uma vez teve tanto lançamento importante que foi preciso dividir em duas partes essa brincadeira. E é por isso que hoje veremos metade do que tem aqui. Hoje é dia de carteado e semana que vem será, digamos, dominó. Na primeira parte tem tiro, porrada e bomba, Duro de Matar, Toshinen, Street 02 Alpha e esse da capa que não dá pra correr mais, X-Men vs Street Fighter, outro ponto de virada da história dos videogames. E olha que na parte 2 ainda tem mais coisa imperdível. O começo de hoje é direto nas notícias. As novas estradas do videogame. Falam da invenção do CD-RW e o DVD, que faz até 4,7 GB de capacidade, o equivalente a 26 CDs comuns. Sei não. Como as empresas vão usar tanto espaço ainda não dá para saber, mas você pode esperar por jogos maiores, coisa que é verdade, e também imagens filmadas, coisa que felizmente não aconteceu tanto quanto foi na era do CD. O DVD começou a ser usado no PlayStation 2 em 2000, mas nem foi desde o começo. Uma parte dos primeiros lançamentos foi ainda em CD, e aí foi que vieram os DVDs. Era uma época que seus jogos ainda cabiam em CD, só que em certo momento eles começaram a forçar e colocavam esses jogos que eram pequenos já no DVD, também para mostrar serviço. Afinal, ser um DVD player também era um dos seus pontos fortes, foi uma das coisas que mostraram que o PlayStation 2 poderia fazer, e que ele poderia ser usado para isso também. Se tu não quisesse jogar, pode usar para assistir um filme. Sendo que, ano 2000, ainda era um pouco caro ter um aparelho de DVD em casa. Ter um que era videogame e dava para passar filme também, por um preço até reduzido, uma ótima ideia. O pessoal foi lá e comprou que nem doido. E a SEGA que propõe testes antes de comprar os seus jogos? Isso será graças ao modem do Saturno, uma coisa que por aqui já conhecíamos há muito tempo como locadora. Eu ia na Videomania, no Videoclube do Pará, na Mega Game, tinha High Score, mas essa eu nunca fui sócio. Tinha a Dimensão, aquela que anunciava desde o começo da Ação Games, até onde eu sei não fechou a de Belém. E também a lendária Soft Game, que também nunca fui sócio de lá, essa aí já fechou, há muito tempo. Vamos lá agora com os previews. Super Puzzle Fighter, não confundir com Pocket Fighter. Esse daqui foi o que veio antes, é o jogo de puzzles e cristais que tem os bonecos SD, que tem uma versão HD por aí, que deram uma melhorada nos gráficos e também acrescentaram várias coisas a esses desenhos, mas sem qualquer alteração na jogabilidade. É um jogo bom, pode ser essa versão nova ou essa versão antiga, é bem legal também. O próximo é de luta e sem puzzles, Heaven's Gate no PlayStation. Esse aí veio dos arcades, nunca ouvi falar, mas esse nome deve ter uma boa explicação. Nessa época, lembro que ficou bem famosa a história de uma seita religiosa que também se chamava Heaven's Gate, que juntou todos os seus seguidores, a sua galera numa mansão e fizeram lá um suicídio coletivo. É história pesada isso. Eles diziam que tinham que fazer isso porque só assim eles poderiam pegar uma carona com os alienígenas que iam passar perto da Terra no rabo do cometa que ia chegar por essa época. Foi uma coisa muito falada também. Ou então foi alguma coisa do tipo. A minha memória já não tá tão boa assim também. Se quiserem saber mais, é só visitar o site deles, que por incrível que pareça, tá no ar até hoje. E dá pra achar aqui pelo YouTube os depoimentos dos caras que eles gravaram durante os últimos dias e que mostraram aí pelos jornais quando descobriram o que aconteceu. O verdadeiro motivo de contar tudo isso é que, até onde eu consegui entender, lá no GTA V tem aquele culto que, de acordo com os detalhes que eles dão aqui e ali, eles são meio que uma mistura da cientologia e esse culto que acabei de falar aqui do rabo do cometa. Vamos lá embaixo dessa página. Tem mais um que com certeza absoluta ninguém conhece e provavelmente não veio nenhuma máquina para o Brasil. Dancing Eyes da Namco. Um puzzle que não atrairia ninguém, mas conseguiram dar a volta e arrumar um público. Tem lá uma garota. A sua roupa tem a textura que nós podemos ver, o wireframe, o quadriculado. E nós jogamos com esse macaquinho que anda pelas linhas da grade. Ao completar cada quadrado,
Aquela parte da roupa some e nem precisa falar mais nada do que tem que fazer, ou então objetivos, ou qualquer coisa. Certamente esse jogo ficou no Japão, sei que ele foi lançado para o PlayStation depois, mas acho difícil que mais do que 2 ou 3 pessoas aqui entre os nossos assinantes conheçam esse jogo. Pelo que sei, ele teve até uma sequência, mas isso é até que esperado. Aqui ao lado, totalmente diferente disso e nada a ver, tem Independence Day, combate aéreo para 32 bits e PC, um jogo baseado naquele filme. Longe de ficar um jogão, mas gostei de como ficou. Funciona bem até como um tiroteio arcade. Em algumas partes fica até mais complicado do que devia pro seu próprio bem, mas até que passa. Depois desse, é só PlayStation agora. Toshinden 3, sequência daquele já conhecido lá do começo, um dos seus primeiros lançamentos, que aqui nesse mudou todo o seu esquema de jogo e inventou mais um monte de coisa para renovar a série. E olha que ficou muito mais divertido por causa disso. É recomendado. E o último daqui, a SNK adapta. O primeiro Real Bout no PlayStation e o Saturno ganha o Samurai 3. Isso foi depois de um tempo que a SNK tinha falado que não ia fazer e depois resolveu liberar de qualquer jeito seus jogos. Só não sei porque eles fariam questão de ter logo o Samurai 3 no Saturno. E se me lembro bem, foi aqui no primeiro Real Bout, na versão de Saturno no caso, foi que eles lançaram o primeiro cartucho de memória extra. Mas esse primeiro cartucho só tinha 1 MB de RAM. Ele funcionava, mas depois eles vieram com aquele que tinha 4 MB e o resto é história. E aí, esses foram os previews e vamos começar com os lançamentos do mês. Metade deles pelo menos. Vamos ver primeiro Saturno, que tem a sua versão de Toshinden, que ganhou o subtítulo Ura Ultimate Revenge Attack. Luta que vinha do lançamento do PlayStation 1 e tem armas e golpes especiais e esses gráficos bem dessa época. O que aponto como sendo a melhor coisa por aqui. Até mesmo a versão do Saturno ter gráficos piores acaba indo a favor do jogo. E é tão divertido mesmo que isso é o que menos importa e nem interfere em nada. Esse daqui não é uma adaptação do primeiro jogo, isso já aconteceu há um bom tempo. Esse daqui ficaria classificado como pré-sequência, porque já traz coisas do segundo jogo, mas não é o 2 ainda. Esse foi chegar depois nos arcades e no PlayStation 1. No geral, a recomendação vale para qualquer um desses, um ou dois, Saturno ou PlayStation, ou PC, ou arcade, ou o Game Boy antigo, que tem uma versão também que é bem legal. Todos valem uma jogada se tiver oportunidade. Continuando no Saturno, nós vamos ver aqui ao lado o Afterburner 2. Ele é da coleção Sega Ages, que tem músicas novas, um modo de 60 frames por segundo. Um monte de coisa que também serviu para compensar o tempo que levou para que esse jogo fosse lançado de forma decente, numa versão caseira finalmente. As versões que foram lançadas antes para o Mega Drive e para o 32X até que eram boas, mas não eram 100% arcade. Resolveram isso aqui nessa do Saturno. Falei aqui que ele faz parte da coleção Sega Ages, e aí vou lembrar todo mundo que tratamos desse assunto lá no mês Segatembro ano passado. O primeiro episódio tratou justamente da coleção Sega Ages, que foi uma parte no Saturno, foi uma parte do PlayStation 2, e resultou em mais de 30 jogos nessa brincadeira. Alguns são remakes, alguns são relançamentos. De qualquer forma, está recomendado. O link vai aparecer lá no final do episódio nos créditos. Esses foram do Saturno, agora PlayStation. Aqui vamos com um dos seus grandes jogos. Um clássico que não foi obscuro, na minha opinião virou clássico, mas infelizmente acabou esquecido. Trilogia Duro de Matar, ou Die Hard Trilogy. Milhares de anos antes da série ganhar mais 2 sequências e perder o sentido. Mas nem por isso o jogo ficou pior. A primeira coisa que nós temos que atentar para esse lançamento é que ele leva o selo de qualidade jogo baseado em filme que prestou, e com honras militares. Temos mesmo que bater palmas para ele. Como já falou seu título, nós vamos encontrar uma trilogia que é um jogo para cada filme. O primeiro, Duro de Matar, é um jogo de ação em terceira pessoa lá no prédio Nakatomi Plaza. Ele pode ter o visual esquisito com essas paredes invisíveis e o caramba, mas é muito legal. Só jogando para crer. Em cada fase nós tratamos de correr para lá e para cá e tem os tiroteios e salvar reféns. Tem algumas fases que nós temos que conduzir os reféns até a saída, que dificilmente metade vai chegar lá em segurança. E depois, por ele ser ação frenética, só que comum demais, ele acabou sendo o menos divertido do pacote. Mas não deixa de ser uma das atrações por aqui. Vamos lá com a sua primeira sequência, que é o Duro de Matar 2, mais duro ainda.
É sério, esse era o subtítulo do filme. Vejam aí na capa. Duro de Matar 2, mais duro ainda. Uma tradução um tanto mal feita de Die Harder. Nem tão mal feita assim, digamos que ela foi infeliz. Voltando ao jogo. Esse aqui foi o do aeroporto e se trata de um jogo de pistola laser. Fazer 3 jogos diferentes baseados na mesma engine, no mesmo disco, pode parecer uma ideia ruim. E os gráficos dão essa ideia, mas é aqui que mora a sua força também. Os gráficos são mesmo bem feios, não dá pra negar, mas os jogos ficaram tão legais e descompromissados que a gente nem liga. Os cenários são grandes, são detalhados, isso aí também não se discute, mas na hora que aparecem as pessoas, já dá pra ver que foram eles os que sofreram mais sacrifícios para poder caber tudo isso na memória. Novamente, voltando ao jogo, aqui nesse que é de tiro, conseguiram colocar milhares de detalhes pelos cenários, com coisas que explodem, quebram, caem, acertam os inimigos, e aí eles são desintegrados e viram uma bolha de sangue ambulante, ou então eles são queimados até que fique só uma caveira. É uma alopração só mesmo. O sistema de jogo aqui é bem interessante e é o mais complexo de todos. Talvez ninguém tenha parado para ver até onde vai a sua complexidade. É aquela mesma história de tiro em trilhos tradicional, mas ao fazer certas coisas, tipo acertar vários inimigos, limpar uma tela, destruir alguma coisa do cenário que abra um caminho ou que feche um caminho, o jogador ativa rotas alternativas por onde ele vai. Nesses caminhos nós vamos encontrar itens e também vamos cortar um belo caminho através de cada fase. E aí entra, como parte da diversão, descobrir o que faz abrir esses caminhos. De todos os jogos também é o mais estilo arcade, que vai render mais palavrões e o mais frenético de todos. Realmente ele é mais movimentado do que o jogo do terceiro filme, que é de carro, Duro de Matar a Vingança. Nós vamos pegar um carro e vamos correndo pela cidade contra o tempo, e aí nós temos que acertar as bombas antes que explodam. E é aí que está uma parte engraçada também. Se nós não chegarmos a tempo, a bomba explode e nós perdemos uma vida. Mas se nós chegarmos a tempo e bater onde está a bomba, elas vão explodir do mesmo jeito. Acho que os caras não pensaram nesse detalhe, mas também é uma coisa que nem importa. Pela cidade nós temos as ruas, parques e o caramba. Não é mais divertido do que aquele de tiro, mas com certeza vai render muitas risadas na hora que nós passamos pelas pessoas e aí aparece o limpador de para-brisas limpando o sangue no vidro. Claro que o pessoal se divertiu fazendo isso, mas pouca gente percebeu que quando nós atropelamos pessoas inocentes, nós perdemos pontos. Mas por sorte, o jogo não criou polêmica por causa disso. Trilogia Duro de Matar foi lançado também para o Saturno e para o PC, e é muito recomendado, esse jogo é muito divertido mesmo. Um tempo depois teve uma sequência que apareceu 10 vezes durante os previews do ano de 2014 e que não ficou metade do que esse aqui ficou bom. Acreditem, esse jogo é muito legal mesmo, eu não vou cansar de recomendar a trilogia Duro de Matar. Aliás, o jogo e os filmes. Duro de Matar ainda tem outros jogos, alguns são de tiro em primeira pessoa, alguns são de ação, e eles foram devidamente cobertos lá naquele nosso especial que foi o Stallone vs Schwarzenegger. Fiz um bloco que é também com os jogos do pessoal que completa o elenco dos Mercenários, e na parte do Bruce Willis tem lá os outros jogos do Duro de Matar. O link desse episódio também vai estar lá no final, depois dos créditos. Antes de ir para o próximo jogo, quero mostrar aqui do lado esse Time Commando, que falavam muito na época, só que eu nunca consegui jogar, não achei ele nem para o PlayStation nem para o PC. E aí eu queria perguntar para quem jogou, para quem conhece Time Commando, se ele era tão bom como falaram. Pergunto isso porque o pessoal dizia que ele era bom no nível do Resident Evil, mas diziam também que os controles eram muito ruins e que isso estragava o jogo todo. Por isso, se tiver algum leitor aí do outro lado da tela que jogou Time Commando, por favor, diga aí qual era dele afinal. Sempre tive essa curiosidade. Vamos lá continuar então, que agora vem uma sequência que fez a alegria do pessoal dos arcades. Primeiro, Street Fighter 02 Alpha, a sua versão Champion Edition. Veio com várias novidades e não foi só jogadores com roupas de cor diferente, como pode parecer. Essa atualização aqui já tinha aparecido em parte na versão do 02 do Saturno, que trouxe os personagens novos que entraram aqui. Foram o Evil Ryu e mais o Zangief, Dhalsim, Bison e Sagat da versão Champion Edition. Tinha também a Chun-Li com seu vestido original, ela contava com uma personagem diferente da Chun-Li de calça do Zero.
E tinha também a Sakura de cor diferente, que falavam que era outra personagem também. Eu nunca vi nenhuma grande diferença. E apareceram também comandos para ativar o modo Survival, que é aquele que nós jogamos contra vários personagens usando só uma barra de energia. E o Dramático é aquele que vai 2 contra 1, que tem a barra de especial infinita. É aquele que o pessoal entrava e aí usavam e abusavam de Custom Combo. Eu vi gente soltando Hadouken que chegou a 99 hits e nem assim a luta acabou. Nessa época tinha aquela história de que a gente zerava o jogo e ganhava aqueles cards da Capcom. E aí lá nos flippers de Belém, os lugares que davam card, claro, eles aceitavam que a zerada fosse no modo dramático. Eram só 4 fases, 2 jogadores. Esses lugares eram a Mega Game e o Mundo Virtual. Ficavam lá na Avenida Nazaré. São lugares mais do que clássicos. Abrir um fliperama na frente de 2 das maiores escolas particulares da cidade por si só já era uma boa ideia. E aí eles foram lá e tinha coisa nova chegando o tempo todo no mundo virtual. A Mega Game também tinha coisa nova sempre, mas levava, sei lá, 2, 3 dias para chegar lá. Mas isso que eu digo é chegando toda hora mesmo. Praticamente toda semana o lugar estava todo reorganizado e com algum jogo novo em algum canto. Acho que já falei em outra oportunidade que teve uma época que fliperama foi uma coisa polêmica em Belém, chegaram a proibir. E espero poder contar mais dessa história um dia. Vamos continuar com o episódio e vamos até o próximo, que é finalmente o jogo da capa. X-Men vs Street Fighter. Aquele momento nasce um clássico que de vez em quando acontece por aqui. Nesse caso temos o começo de uma série de extremo sucesso que rende frutos até hoje. No episódio anterior falei de umas teorias decorrentes do lançamento desse e do jogo de dupla da SNK. E nem precisa falar que esse aqui foi o que fez mais sucesso, disparado. O mais incrível é que esse jogo aqui deve ter sido relativamente fácil de se fazer. E o pessoal da Capcom conseguiu fazer isso bem rápido. Mesmo na época do lançamento, dava para notar como quase tudo é reciclado de algum lugar. A começar pelo lado do Street Fighter, que só tem um personagem inédito, que é a Kami. Até mesmo o Akuma, que é personagem secreto, ele tá escondido ali em algum canto, mas parece que eles nem tentaram também. No lado dos X-Men tem a Vampira, o Gambit, o Dente de Sabre e o Apocalipse, que é o chefe. Todos os outros são reciclados do Children of the Atom, o primeiro, e o Marvel Super Heroes, que veio depois. O Dente de Sabre aqui é disparado o personagem mais desequilibrado e overpower do jogo todo. E os bugs que ficaram na peça de lançar o jogo só pioram a coisa, porque ele tem combos de 100% e infinitos que não tem defesa. E olha que ele nem é o único caso. Se tu procurar aqui no YouTube mesmo alguns vídeos de combos dos caras fazendo coisas que a gente nem imaginava que dava pra fazer, dá pra entender o que eu tô falando. Só que aí vamos fazer a análise do jeito que tem que ser feita. Nós temos que deixar isso de lado, que é coisa que só foi descoberta depois, e colocando desse jeito nós ainda temos um ótimo jogo que vai divertir muito, de novo, se jogarmos contra os amigos. Jogar contra o computador depois de um tempo fica fácil demais e sem graça. O sistema de duplas feito aqui é bem simples. 2 jogadores para cada lado, trocas livres a qualquer momento. O jogador que sai vai recuperar um pouco da sua energia, é aquela área vermelha que fica ali cada vez que ele toma uma porrada. E aquele que entra é bom que acerte o seu ataque, porque ele vai ficar um momento parado fazendo sua provocação completamente vulnerável. É nessa hora que o oponente vai aproveitar para mandar o seu especial e tirar muita energia de uma vez só. Lá no mundo virtual, aquele flipper que eu falei ainda agora, o ajuste de dano das máquinas era muito alto. E aí quando acontecia do cara errar a troca e tomar um especial do Ciclope ou do Ryu de perto, era pelo menos 60% da energia que ia embora. Realmente as lutas acabavam muito rápido por lá. A outra forma de trocar de jogador é dar o especial duplo, que vai gastar 2 barras. Existe também um contra-ataque que também serve para fazer troca, e o comando que é novidade por aqui e que levaram para outros jogos depois foi que na hora da defesa tu aperta os 3 botões de soco para empurrar o inimigo. Vi usarem isso nos especiais que acertam várias vezes para evitar mais dano do que só ficar na defesa simples. Tomava lá o Shinku Hadouken, ficava lá empurrando. Os caras diziam que desse jeito a gente perdia menos energia, mas eu não sei se isso funcionava mesmo. Pra falar a verdade, eu mal lembrava que esse comando existia na maior parte do tempo.
O combate aqui segue o estilo que começou lá no primeiro X-Men, que melhorou muito no Marvel Super Heroes, quando o jogo ficou mais maleável e também quando ganhou os combos aéreos. E aí sobra como as únicas novidades reais aqui do X-Men vs Street, as coisas que entraram por serem feitas em dupla. E são bem poucas coisas, isso é praticamente zero de avanço. O que realmente ficou de diferente, e é o que deve ter dado mais trabalho pro pessoal que fez e pro pessoal que jogou, foi adaptar e se adaptar ao pessoal do Street Fighter com os seus novos poderes e jogabilidade. A jogabilidade é muito boa, o jogo realmente é rápido, é porrada do começo ao fim da luta, mas temos que voltar aos seus problemas de qualquer jeito. Claro que para fazer os combos infinitos, sejam aqueles que são bugs ou não, é preciso jogar e treinar muito e não vão acontecer a todo momento. Nós podemos ver numa luta sem essas cavalices todas o lado bom do primeiro Versus, que é um jogo realmente que é bem dinâmico, não fica parado, é muito bem desenhado, muito bem animado, as músicas são legais, embora algumas sejam repetidas e recicladas também. E é muito fácil de pegar o jeito se tu já conhece o Marvel Super Heroes ou o Children of the Atom. O último chefe aqui é o Apocalipse, que é como se fosse uma luta contra chefe de fase de jogo de ação. Ele é gigante e tem só uma barra de energia e ataques por todos os lados. E aí a verdadeira luta final é o personagem que bateu o Apocalipse contra o outro que ficou na reserva naquela hora. E aí sim vai passar o final do jogo. Foi adaptado em 97 para o Saturno, que usou o cartucho de memória RAM de 4 MB, e isso lhe garantiu uma adaptação perto da perfeição. Só tem um carregamento na hora que o jogo é ligado, justamente para passar tudo para dentro do cartucho, e depois entre cada luta, entre cada menu, a espera é praticamente zero. A do PlayStation, que atrasou, foi lançada só em 98, foi uma tristeza que deixou as pessoas sem palavras e é uma versão que deve ser evitada. E mais um problema aqui desse jogo no geral é como ele não envelheceu muito bem. Justamente por causa daquela coisa de que muito foi reciclado de jogos anteriores, a pressa para o seu lançamento que não deixou eles refinarem o produto final e que saiu com muitos bugs. E também que quando chegou o Marvel vs Street, com as suas mudanças na jogabilidade e em todo o resto, o jogo melhorou tanto que o X-Men vs Street foi deixado para trás. Praticamente a mesma coisa que acontece quando um novo FIFA é lançado, por exemplo. E acaba que a recomendação desse jogo aqui é que tu pegue mesmo a versão do arcade ou do Saturno. Na falta de outras opções, vai esse aqui mesmo. Mas se puder, jogue algum dos que vieram depois. E com as cenas desse clássico, nós vamos encerrar a primeira parte dessa revista. Como já é o costume por aqui, não percam semana que vem aqui mesmo a parte 2. Nós vamos ver Mortal Kombat Trilogy, Samurai Shodown 4, e nos PCs também tem um clássico, Diablo. Não dá pra perder mesmo. Na verdade, dá pra perder sim. Caso tu não seja assinante do canal, não siga a página, não siga no Twitter, aí tu não vai conseguir achar o link e não vai conseguir assistir. E a parte 2, novamente, vai entrar no ar daqui a uma semana. Mas se tu é um daqueles que tá com muita pressa e quer ver a parte 2 agora, nesse momento, é só dar a sua ajuda lá no Patreon e aí tu já vai poder assistir a parte 2 desse episódio e também os outros que vão vir depois. Eles já estão disponíveis por lá. O pessoal que é patrão, por exemplo, é só clicar na janela aqui do lado e eles já podem ver a parte 2. Isso já tem mais de um mês. Enquanto tu pensa nisso, aproveite aí para dar sua curtida, o seu comentário e a sua compartilhada. Essa foi a primeira parte da Super Game Power 33. Ela acaba aqui e semana que vem tem o resto. Até lá, fica um abraço por virem aqui nos assistir novamente, um abraço a todos e até a próxima!